mandando um bocado de vídeo hoje, que eu quero postar uns menos 10 vídeos, deixar para entrar automático cada dia um vídeo. Eu estou sempre aqui na palavra de Deus e não quero fugir dela. É o seguinte, meus irmãos, porque a gente tem que meditar tudo. Foi de Deus, tem religião, qualquer coisa, a gente tem que meditar tudo. Agora, essa é mais cruel, mas nós temos que entender. Vocês que lê esse vídeo, vocês vão ter que entender uma coisa. A verdade é verdade. Jesus, antes de subir o céu, Jesus perguntou para a multidão, antes de ser crucificado, né? Ele perguntou para a multidão quem achava que ele era. E eles disseram que não sabia. Ele olha para os discípulos e diz, vós, quem acha que eu sou? E Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo do céu. E Jesus, olhando para Pedro, disse, essas palavras não vêm de ti, mas vêm do alto. É nessa pedra que eu edifico a igreja. A igreja foi a pedra era Jesus, era a rocha. Então Jesus edificou a igreja na rocha, que era ele. A gente sabe que Jesus edificou uma igreja. Depois disso aí veio muitas igrejas. Veio a igreja católica, veio a igreja presbiteriana, veio a batista, a Assembleia de Deus. Bom, encheu aí de muitas denominações. Eu acho que chegou às 300 denominações de religião. Agora, meus irmãos, é assim. A igreja que Jesus edificou na rocha é exatamente aquela que, eu não vou falar o nome do pastor, que disse que estava escrito, mas ninguém via, ninguém tocava, mas é exatamente os mistérios de Deus, que as coisas de Deus vêm com mistério, não vem com virtude, mostrando nada, ninguém vem com virtude, não vem com a baluarte, né? É com virtude, em virtude. Pois essas coisas é exatamente as coisas de Deus. Nós não vemos a igreja que Jesus edificou, certo? Nós não vemos o caminho dela, mas tem que procurar na Bíblia. Nós temos que olhar na Bíblia que ele edificou a igreja na rocha. Nós temos que saber que a rocha é o próprio Jesus. Aí nós vamos entendendo a igreja onde está edificada. Agora ela está espalhada em todo o globo terra e ninguém sabe, só é a igreja, certo? Mas já me perguntaram, como é o nome da igreja? Eu digo igreja. Igreja. Ele edificou a igreja na rocha, porque nós somos a igreja. Nós mesmos somos a igreja. E se a igreja católica não é ela, não, digo não. É a igreja. Jesus não citou predominações religiosas alguma. Ele só disse que a igreja estava edificada na rocha. Para os religiosos, meus irmãos, que tem as igrejas, cada um tem um dono, essas igrejas não são de Jesus, não. É deles. E os fiéis que estão lá dentro pertencem a eles. É como trabalhadores estão trabalhando na empresa, certo? Mas a igreja de Cristo é essa que ninguém vê, ela que levanta fora de hora, ela que vem com o evangelho positivo, ela está colocando a igreja aos poucos, quem quer entrar na rocha, entra, porque aí existe aqui também coisa errada. Nós estamos tocando aqui agora para nós, a glória da primeira casa, da segunda casa, é bem melhor do que a primeira. Que está vendo um troca-troca aqui com essa teologia da prosperidade, está vendo um troca-troca de casa, ou compra-compra de casa, eles estão se mudando, né? Mas não leram aqui, não examinaram as escrituras, que eles trocando aqui a glória da segunda casa, aqui mesmo, eles não estão pensando, eles estão pensando, eles não estão pensando que estão trocando a glória da segunda casa, que Jesus prometeu a nós do céu, e eles estão trocando aqui embaixo, estão indo para cada lugar, procurando os seus lugares, já aqui embaixo, mostrando que esses talvez que estão procurando o seu lugar já aqui embaixo, não foi da igreja que Jesus edificou na rocha. Porque a igreja que Jesus edificou na rocha, ela não morga, ela espera pelo Senhor do jeito que está. E nós temos que plantar a fé no nosso coração, que é pela fé que vem a salvação. Viu, meu irmão? Não precisa de obra, a obra é cada um de nós, pela palavra, implantar a fé no nosso coração. Obra, deixa para lá, obra, deixa a justiça do homem para lá, nas igrejas, certo? Agora a justiça que cuida de outras coisas tem que ficar. Porque não é por essas coisas, nós só chega à salvação, nós só chega no céu se for pela fé. Pela fé. Veja Jesus, quando ele expulsava o demônio, tua fé te salvou. Curava o enfermo, tua fé te salvou.
Perdoou aquela mulher foi pegada de adultério, ninguém lançou a pedra nela, ele vai até a mulher e diz, mulher, ninguém te condenou, eles estão, nem ninguém, Senhor. Ele disse, eu te condenarei, tua fé te salvou, vai, não peque mais. Então, tudo que Jesus falou foi pela fé. Então, é pela fé que nós vamos salvar. E outras leis no Velho Testamento, estão botando aqui no Novo Testamento, que Jesus veio para cumprir a lei, mas Jesus já veio cumprir a lei já para que fosse salvo pela fé, porque Abraão usou a fé lá no holocausto de Isaac, ele usou a fé, e pela fé que ele usou, ele não conseguiu degolar o filho dele. Ele terminou, quando ele deixou daquele tremor que recebeu do céu, tinha um cordeiro amarrado à direita dele, e ele rapidamente desamarrou Isaac, e amarrou o cordeiro e fez o holocausto. Então, meus irmãos, ali foi pela fé, não foi pelas obras não, foi pela fé. Ali Abraão usou a fé. Mesmo assim, somos nós hoje. Se nós usar a fé verdadeira no nosso coração, nós estamos salvos. Mas esse negócio de querer estar obrigando a estar debaixo da lei, aí desses homens nessa sinagoga, estar debaixo da lei deles, só fazer o que eles querem, não pode... Não, isso aí não, meus irmãos, porque aí está aprendendo na igreja, e a igreja vai findar se perdendo com essas coisas. Para a igreja subir para o céu, é necessário que ela se liberte de certas coisas que está acontecendo. A Igreja Católica não impede que ninguém faça nada para lugar nenhum, e não impede. As portas estão abertas, cada um que procura o Senhor, certo? É o que a Igreja Católica faz. Eu acho que essa passagem da Igreja Católica está muito certa. Já as outras não, prende e não pode, né? E pega ali a coisa ali muito julgada, e pensando eles que a lei vai salvar alguém. Não, a lei pode tirar alguém dos caminhos do Senhor, porque vão ficar irritados. É melhor deixar eles implantar a fé no coração, porque com a fé nós rompemos montanhas. Então, meus irmãos, é com fé que nós chegamos no céu. Com outra obra não, é só a fé. Nós tendo fé, pode ter certeza que nós entramos no céu. Não precisa de se abalar muito com outras coisas. Não, nós temos que obedecer o que o pastor diz. Aqui não existe pastor. O nosso pastor é Jesus. Nós temos que fazer o que ele está mandando fazer aqui. O nosso pastor é Jesus, mas nós temos que obedecer a palavra de Deus. Porque que passou, passou, e veio aparecer o nome de pastores aqui, de presbíteros, não sei o quê. Já aqui, bem para o livro de Efésios, por exemplo, algum ponto aqui apareceu, eu não vou nem dizer, não, o livro, apareceu essa pastorada aqui. Agora, vocês já viram que Jesus não falou em pastor, a não ser ele, o único pastor, o dono do rebanho, não é? Quem cuidava do rebanho. Então, esses outros são, como Jesus disse, os falsos cristos, os falsos profetas. Nós temos que ter cuidado, porque o negócio deles é só dinheiro. Tá bom, meus irmãos? É meio duro a gente pregar um evangelho assim, mas a gente não pode fugir da realidade. Se a realidade é essa que nós estamos vivendo, está tudo errado. Justiça, estão vivendo aí, abravando cada vez mais o Velho Testamento com justiça, com juízo, não. E eu vou aqui pela fé, certo, meus irmãos? Ele dizendo que é pela lei, pelas obras, as obras dele é colocar balão de barro em cima do outro para armar a ataca. E eu vou aqui exatamente pela fé. Porque pela fé eu chego no céu. Não tem homem que arranca a fé do meu coração. Porque mesmo se derrubar a carne, não sabe o que vai fazer com a alma. E, meus irmãos, parece que não é um bom negócio o cara querer tocar nos ungidos de Deus, não. Eu estou assim, falando assim, eu não estou dizendo, porque Paulo mesmo disse que nem todos estão citados naqueles altares, salvar-se-á. Tem pessoas falsas ali dentro. E se torna bastante complicado, e é exatamente o que eu estou falando aqui. Nós temos que se livrar dessas falsidades e procurar as pessoas lá dentro que estão no caminho certo, as pessoas estão com o conselho certo para ir para o céu, que a fé é que nos vai salvar, e não a lei que eles estão implantando aqui, que Jesus trouxe para a lei, para nós observar, para nós obedecer o Novo Testamento, a palavra de Deus. Não é a lei que os homens estão inventando, que tem muitas invenções aqui que eles estão colocando em prática, que foi eles que inventaram e colocaram aqui dentro. A palavra de Deus não era assim. O homem mexeu aqui demais. Eu quero que a igreja saiba, mas nem por isso vocês têm que congregar. Tanto tem que congregar, como vocês também em casa, congregam com suas famílias. Pega cada uma Bíblia, vai lendo um capítulo, outro versículo, outro versículo, outro. E depois, o mais inteligente ensina aquela palavra daquele capítulo até conseguir discernir todas as parábolas que tem. Que esse livro não tem um capítulo da Bíblia para não aparecer
9 a 10 parábolas, certo? De 9 a 10 parábolas em cada capítulo. Aí isso aí eu nunca vi os homens ensinar. E eles não ensinam porque eles não receberam o dom de Deus para ensinar a palavra desse livro, que uma hora ele está lá, ele só está lá no trono de Deus, outra hora está aqui embaixo. E tão grande é esse livro. Ele é o livro de todos os livros, é um livro muito sábio, que quem sabe ensinar ele fica satisfeito, o coração está satisfeito, mas não é com inveja de ninguém. Eu queria que todo mundo soubesse, todos os irmãos aprendessem do jeito que eu sei aqui, porque pelo menos todos entravam no céu. Porque Paulo diz, eu gostaria que todo homem fosse como eu, mas cada um recebeu um dom diferente de Deus. O que dizer Paulo? Deus deu um dom para que uns se salvassem e Deus deu um dom para que outros se perdessem. Então, meus irmãos, é assim mesmo a palavra de Deus. E eu já estou terminando aqui, agradecendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.